eu queria que tu dissesse um jogador superestimado e um jogador subestimado, né? Ou seja, um superestimado, um jogador que todo mundo joga flores aí e tal, e no máximo honrou a camisa, e o contrário, né? Aquele que ninguém fala quase nada, mas, porra, é um cara super importante para a história do Paysandu. Bora lá, cara. Polêmico, isso aí é polêmico. Mas bora lá. Um primeiro cara superestimado que nunca, eu sou muito sincero contigo, nunca me agradou. Assim, desde quando veio para o clube, nunca senti, apesar de ter tido vitórias importantes, ter tido títulos com a camisa, é o Eduardo Ramos, é o primeiro exemplo, cara, que, sim, que eu, sinceramente, nunca Bom gerei nome, viu? algum nível Bom de. nome. Pois é, nunca gerei nenhum tipo de idolatria em cima dele, como muitos torcedores geraram, e geram, né? Ainda tem torcedor que gera idolatria em cima dele, diz que ele foi um dos melhores 10 que vestiram a camisa do Paysandu. Acho muito superestimado. Outro que eu posso Já citar ouvi como isso também, superestimado é viu? o. Pode, Pois pode. Eu é, já ouvi isso também, essa história de que, porra, o melhor 10 que o Paysandu teve. Porra, cara, tá eu de acho absurdo. sacanagem. Eu acho absurdo. Eu tenho até uma situação com um primo meu, cara, que a gente estava num jogo na Curuzu. E aí deram um chutão para cima, a bola. Acho que era um dos primeiros jogos do Eduardo Ramos com a camisa do Paysandu. E aí o Eduardo Ramos dominou assim a bola bonito, né? Ele tem qualidade, ele tinha uma certa qualidade ali. Ele dominou bem. O meu primo falou: esse cara vai ser ídolo, vai ser nosso ídolo. E até hoje, esse meu primo acho o Eduardo Ramos assim, um dos maiores camisas 10 do clube. Outro da história recente agora, do Paysandu, que nunca, cara, desde quando surgiu o boato de que o Paysandu ia contratar, né? Desde o final de 2023 estava tendo esses boatos. É o Rossi, cara. É o Rossi. Assim, tem muita gente que coloca o Rossi. Eu não consigo entender o porquê o torcedor do Paysandu gerou tanta expectativa em cima do Rossi, sendo que ele vinha de temporadas após temporadas nos outros clubes dele, com vários jogos, estando lesionado. Já sabiam, né, que nos clubes anteriores dele, ele gerava ali uma certa insatisfação nos bastidores, nos vestiários. E para mim, foi sim um jogador superestimado, principalmente no início da trajetória dele pelo Paysandu, e o final a gente viu como terminou, né? Mas esse, assim, para mim, são os dois caras superestimados. E subestimado? Subestimado, cara. Eu vou falar um cara que eu considero ele um cara que se doou pela equipe, que se entregou, que é o Nicolas, cara. Eu acho o Nicolas um jogador muito subestimado, principalmente pelo que ele já entregou para a gente em vários clássicos. Lembrando que o Nicolas, né, chegou para ser ponta no Paysandu, e aí se adaptou na função de centroavante, veio do Criciúma, né? Se adaptou na função de centroavante e desenvolveu muito bem, cara. E eu acho que o Nicolas paga muito, ele paga o preço muito alto por ele ter tido um início muito bom, né? A gente sabe que ele teve momentos delicados ali, muito pela questão física, enfim, mas também pela formação de elenco, cara. O Nicolas, a gente pode tirar o 2025 como exemplo. Quando o Nicolas chegou numa equipe que conseguia entregar bolas para ele, conseguia fazer com que ele chegasse só para finalizar, ele conseguiu corresponder ali dentro do esperado, que foi durante o Criciúma. E no Paysandu, em 2025, a gente não via isso, cara. A gente via muito pelo contrário, o Nicolas tendo que buscar a bola no meio de campo para armar, praticamente era o cara que tinha que cruzar a bola e ir para a área cabecear. Então, na minha visão, o Nicolas é muito subestimado pelo torcedor do Paysandu, e eu não entendo tanto de ódio que o torcedor sente pelo Nicolas, cara, sinceramente. É engraçado, né? Porque o Nicolas ele transita nessas duas. Ele já foi citado nas duas categorias aqui, né? Tu agora citou no subestimado, Uhum, ele já foi citado no superestimado, né? É o sim, tipo do jogador que ele transita nas duas transito. categorias. Claro, guardado a devida proporção, obviamente, guardado a devida proporção, até porque o Nicolas é melhor do que ele. É que nem o Ibrahimovic, por exemplo, né? O Nicolas é É, melhor do que o Ibrahimovic, mas o Ibrahimovic ele é exatamente assim, né? Tem gente que acha, caralho, esse cara é muito foda, o cara tinha quase 2 metros e tem cara que é o contrário. Porra, esse cara aí, bicho. Então é a mesma coisa, né? Trazendo pra nossa realidade. O Nicolas, ele pode estar no quadro subestimado, porque tem muita gente que diz, cara, tiram esse cara aí pra nada, e esse cara, porra, deu muitas alegrias pra gente, e o inverso também, né? Eu acho que o Nicolas, no mínimo, pode dizer que é um jogador identificado, no mínimo, né?
No mínimo, no mas mínimo, no mínimo. bom nome também. Eu gostei aí, E sobretudo, com do Eduardo Ramos, certeza, porque e com certeza o Nicolas é maior que Ibrahimovic, melhor que Ibrahimovic. Isso aí eu não tenho dúvidas, eu cara. também não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não Não fez tenho mais gol dúvida nenhuma. porque o Ibrahimovic jogou mais jogos, né? Mas senão o Nicolas faria Exatamente, mais gol também. exatamente. É, outra coisa, eu queria perguntar aqui, se, já que a gente tá falando de jogador superestimado, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, qual jogador tu traria de volta pro Paysandu? Pode estar aposentado, enfim, pode estar no rival, pode estar onde for. Qual jogador tu traria de volta pro Paysandu para jogar agora? Pô, a gente precisa do acesso à Série C. Esse cara, eu vou rejuvenescer ele 20 anos, ou ele tá no Barcelona, jogou no Paysandu e tá lá no Barcelona, eu vou trazer ele de volta. Qual cara tu? Cara, bora lá, bora lá. Eu tenho um nome aqui, tá? E tá em atividade ainda. Mas é um cara que se identificou muito com a torcida, um cara decisivo, que na minha visão hoje contribuiria muito para o Paysandu, muito, muito. O famoso matador de leão, o Bergson, cara. Bergson. Porra, esse Cara, um cara. cara que eu sou muito, cara, muito, muito. Eu senti muito quando ele saiu do Paysandu, assim, porque ele criou uma identificação muito rápida com a torcida. E outra, ele era decisivo, cara. Precisava dele, ele ia lá e ia fazer o gol, entendeu? Então, hoje, se eu pudesse voltar, traria o Bergson, que eu acho que ia ter um impacto muito alto dentro do Paysandu, né? Eu vou falar o nome de um jogador, aí tu vai dizer se ele é ídolo, honrou a camisa ou se ele ficou devendo. Beleza? Vamos lá. Não sei se tu lembra, né? Mas enfim, vou começar um pouquinho mais antigo. Cacaio. Tá. Cacaio honrou a camisa, cara, porque Honrou ele a camisa, vestiu a né? camisa do outro lado. Boa, boa, Ele boa. vestiu a camisa. Pra mim, perde muito crédito aí, cara. É, então, nessa linha logo aí que tu falou, Iago Pikachu. Cara, putz, cara. Honrou a camisa. Não tem como apagar o que ele escreveu no Paysandu, né? Não tem Boa. como apagar. Mas eu acho que a partir do momento que ele fez a escolha profissional dele, e eu não discordo, longe de mim discordar, ele sabe da vida dele. Aí eu acho que ele sai do status de ídolo. Para mim, ele era um ídolo do Paysandu. Até falei isso num vídeo no meu perfil. Ele sai de um status de ídolo e fica em honrou a camisa, honrou a camisa. Yarley. Ah, o Yarley, ídolo, cara. Eu acho, cara. Eu acho que Eu O acho. Yarley, em qualquer time do mundo, olha, vou reduzir, né? Já que o pessoal diz que eu sou clubista. Qualquer time do Brasil, qualquer um, até no Flamengo, se ele faz um gol com um time 9 em campos, e na época que o Boca só tinha perdido pro Santos de Pelé e o Cruzeiro de Ronaldo, qualquer time que ele faz um gol ali, ele viraria ídolo. Qualquer time. Evaldo, e ele é ídolo lá no Boca, né? Ídolo no Boca. Estende tapete vermelho para ele lá. Ele é ídolo E no ele é Boca. ídolo lá. Então, nada mais justo do que ele ser ídolo aqui também. É, é. Zé Augusto. Ídolo, cara. Ídolo. Ídolo, ídolo. Independente de qualquer coisa. O que esse cara se entregava dentro de campo, que ele Porra. sirva de exemplo para muitos jogadores do atual elenco do Paysandu. Principalmente para essa temporada que é muito importante para a gente. Ídolo, 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 ídolo. Van Dijk. Que ídolo. Ídolo, pô. Van Dijk Ídolo é. total. A mesma justificativa que a gente deu pro Yarley vale pro Van Dijk. Qualquer Vale pro Van time do Dijk. Brasil que ele joga e faz 3 gols numa final, não tem como esse cara não ser ídolo, pô. Não tem como. Perfeito. Perfeito. Rob Gol. Ídolo, cara. Gabigol é ídolo. Cara, de verdade, dos que eu assisti, nenhum 9 chega perto da qualidade do Gabigol. Tinha uma extrema qualidade, teve, né? Não teve um período gigante no Paysandu, mas o período que ele ficou, ele construiu uma história muito bonita. Quase foi artilheiro do campeonato pelo Paysandu, né? Quase. Um pouquinho mais recente, depois a gente volta. João Vieira. Tá. Honrou a camisa. Honrou a camisa. Bem, achei que honrou a camisa. Garcês. Honrou a camisa. Honrou a camisa. O Garcês, cara, ele. Eu sempre brinco que ele é o herói das vacas magras, né? Porque É, aquele cara que tu falou ainda agora, que é o cara que sofreu com montagem de elenco, né? Ele tinha tudo pra sofreu ser ídolo, é o muito. cara que corria, se identificou com a torcida,
Então tinha tudo, infelizmente, né? Pecou Infelizmente, pelo. acho que até se ele ficasse mais tempo, né, no Paysandu, com certeza viraria ídolo. Infelizmente, teve essa descontinuidade, né, falta de planejamento do clube, impactou nessa questão, então honrou a camisa nada mais justo. É isso mesmo. E o Bergson? Cara, o Bergson honrou a camisa, né? Assim, eu honrou a camisa perto de ídolo, mas ídolo assim fica meio complicado porque tem a questão de ser tão influente, tem a questão de títulos importantes, né? Acho que título impacta muito para gente colocar assim no status de ídolo, né? É, Mas o Bergson honrou muito a camisa, muito. para sair para ser ídolo sem título grande, tem que fazer o que o Rob Gol fez, né? O Rob Gol não tem título grande Perfeito, pelo Paysandu, mas ele perfeito. foi tão foda que ele acabou sendo ídolo,